Bom, naquele vídeo onde eu falei, né, sobre a hipótese documental, que algumas vezes Deus é chamado pelo tetragrama e outras vezes é chamado por Elohim, eu falei que eu ia chamar Deus de uma forma portuguesada de Jeová para ficar mais simples e até para evitar essas discussões bobas acerca do nome. Então, vamos chamar de Jeová onde aparece o tetragrama. Assim nem se toma o nome de Deus em vão e nem se evita essas discussões. O nome de Deus é Yahu, não sei o que, essas bobagens. Aí teve um rapaz que não entendeu, até expliquei para ele, ele não entendeu numa boa, ele falou, não, desculpa, eu entendi errado. Mas eu queria explicar para vocês, por que muitas vezes a gente usa o termo Jeová, assim, de uma forma aportuguesada para explicar. A palavra Jeová nada mais é do que isso daqui, ó, Adonai, mais o tetragrama. Segundo a escritura e a tradição judaica, Deus ele tem 72 nomes. Ele é chamado de Shalom, Adonai, Elohim, El Elyon, enfim, são vários títulos que se referem a Deus Altíssimo. Então, para se evitar usar o nome de Deus em vão, é comum, como as testemunhas de Jeová fizeram, pegar o tetragrama e usar as vogais de outro título que também se refere a Deus. Por exemplo, aqui é a palavra Adonai. É o A, perdoa que está meio tortinho aqui minha letrinha, com um sinal maçorético embaixo. O Dalet com um sinalzinho aqui em cima, rolando. O Nun com um sinalzinho aqui embaixo, eu acho que é o Patá, se eu não estou enganado, e o Iota. Agora, para vocês entenderem, eu tenho que fazer aqui um parênteses. Ó. Vamos supor que esse sinalzinho aqui seja o sinal da letra A. Ó, entre parênteses, A. Correto? A de Adonai. Esse sinalzinho aqui, ele está dando a vocalização da letra O. Ó. E esse outro sinalzinho aqui também tem a vocalização da letra A. Então seria A, Do, Na e o I, que é o iod que termina a palavra. Então o que eles fazem? O tetragrama não tem sinais. Em nenhum livro, Bíblia, nada, vocês vão ver, nem que for gramática hebraica, que não mostrei para vocês aqui o Sidur. O tetragrama é o único que não tem sinais, correto? O tetragrama é Yod, Re. Aqui vem o Vav e o Re de novo. Uma curiosidade, se você ler ao contrário da esquerda para a direita, aqui você está lendo ele, ela, Ro, Ri, que seriam ele e ela em hebraico. Tem até uma mística, aquele pessoal que faz estudos mais cabalísticos, essas coisas, eles falam que Deus ele é o tudo, né? Ele é o masculino e o feminino, então por isso tem toda uma série de coisas que as pessoas fazem em torno disso, mas só uma curiosidade mesmo. Então eles pegam esse primeiro sinal aqui, que seria o sinal da letra A, e colocam aqui. O segundo sinal, que seria da letra O, eles colocam aqui, ó. Aí o Re aqui do tetragrama já fica vocalizado, ele fica com som de Ro. E o último sinal, eles colocam aqui, embaixo do Vav. Então é mais ou menos isso que eles fazem. Então, como eu fiz ali em cima, deixa eu colocar aqui entre parênteses para vocês verem, ó. O A, O e A, correto? Então seria Yahová. Mas só que quando o Iod tem esse sinal aqui, que é o primeiro sinal, ele já perde essa vocalização de A, por causa da gramática do idioma. Aí ele fica com som de E. Então aqui onde era um tetragrama que não tinha nenhum sinal maçorético, ele acaba sendo Yehová. Como depois surgiu a letra J, que eu falei que é uma forma de... foi mudando a pronúncia, que nem Jesus, que era Yeshua, virou Jesus, Yehudá virou Judá e assim por diante. Aí de uma forma bem popular, né, vulgar, fica Jeová. Simples, nada demais, correto? Nada mais é do que isso. E muitas vezes é comum as pessoas usarem isso até para evitar discussões bobas. Você vê até ateus usando isso, sabe? Porque Jeová estava brincando lá com o homem no paraíso, etc e tal. Você vê que ele sempre usa essa forma. E também é uma forma de você não faltar o respeito com o nome de Deus, correto? E agora, para finalizar, eu falei naquele vídeo lá da transliteração que eu tinha feito, antes da minha luz arrebentar, que o Robespierre, ele defendia que o nome de Jesus, né, Yeshua em hebraico, ele tinha que ser transliterado como Yeshua para o grego. Mas como tem uma regra gramatical no grego, esse nome soaria feminino no grego, né, poderia ser um nome feminino, ele teve que ter uma masculinização, eles colocaram um sufixo ous no final, aí Yeshua ficou Iesos, correto? Só que eu não acho que o Robespierre está de todo errado, não. Primeiro, nem todo nome precisa passar por uma mudança de gênero de um idioma para o outro. Por exemplo, uma época quando eu trabalhava no mercado, eu tinha uma funcionária, uma colega minha, que ela falou assim uma vez para mim, ai Ronaldo, eu adoro aquela cantora italiana, Andrea Bocelli. Eu olhei para ela e falei, você sabe que ela é um homem, né? Andrea Bocelli, porque Andrea no Brasil
é um nome feminino, que nem Andréa Beltrão, etc e tal. Então, por ser um cantor estrangeiro, que chama Andréa, ela pensava que era uma mulher. É uma confusão que ela fez, até porque o Andrea Bocelli tem uma música que ele canta com uma mulher, né? Aquela Con te partirò. Então, por isso que é necessário fazer uma masculinização do nome. Mas só que nem todo nome é legal quando você faz uma mudança assim de um idioma para o outro. Porque o objetivo de você transliterar o nome é você manter a fonética mais ou menos parecida. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou usar o Sabino como exemplo. O nome do professor Sabino é assim. No. Esse é o nome do professor Sabino, correto? Estou usando ele só como exemplo, tá, pessoal? Não estou nem criticando, nem elogiando, porque hoje em dia na internet está uma frescura que você não pode falar o nome de ninguém, que já vê um bando de seguidor da pessoa. A última vez que eu falei o nome do Sabino aqui num vídeo, não falei nem mal dele, veio um cara que ainda me criticar. Gente, vamos parar com tanta frescura e idolatria também, gente. Nós somos todos humanos. Citar alguém não é ofender, correto? Então o nome do professor é Sabino. Vamos supor que o professor Sabino é convidado para dar algumas palestras lá nos Estados Unidos. Ele fica famoso, ele é considerado o melhor teólogo do mundo. Aí chega lá um americano nativo, um americano normal, ele ia ter a tendência de ler o nome do professor como Sabin. Muitas vezes o O ia ficar mudo, porque é comum no inglês se suprimir o O, e o A que ia ter o som de E no inglês. Então ele ia falar, I am here tonight, the great teller, Mr. Sabin. O Sabino uma hora ia ficar incomodado, ele ia falar, porra, meu nome não é Sabin, que Sabin? Sabin é o que é mulher, por acaso? Ele ia falar, meu nome é Sabino. É claro que ele ia ficar incomodado. Então, para evitar essa saia justa, para evitar essa situação desagradável, um americano, ele ia colocar o quê? Ele ia colocar mais um D aqui no nome do professor. Por quê? Porque existe uma regra no inglês, que quando uma vogal é seguida por duas consoantes, o A ele passa a ter o som mais de A, como por exemplo a palavra apple, que é maçã, é o A seguido por dois P, e isso é uma das poucas regras no inglês que é verdade. Então, para o cara não ficar pronunciando o A como EI, ele ia colocar o B, e o O aqui no final, ou ele deixaria e pronunciaria de alguma forma, ou ele ia poder colocar até um L, né, que muitas palavras, um L e E, porque muitas palavras que terminam em L e E no inglês tem o som de O, como por exemplo castelo, castelo é castle, termina com L e E. Vocês poderiam até mudar, colocar aqui, ó, pronto. Pronto. Um exemplo hipotético que eu estou dando aqui para mostrar para vocês. Aí o americano, quando ele fosse falar do professor Sabino, apresentá-lo, ele ia pronunciar o mais correto de acordo com o que o Sabino conhece o nome dele. Ah, é Mr. Sabino. Aí ia ficar mais correto. Tanto que quando tem jogos narrados, né, eventos mundiais como Copa do Mundo, é comum todo o povo fazer isso. Brasileiro, americano, alemão. O americano, ele vai ler o nome dos jogadores brasileiros. Ah, Bebeto. Se ele escrever Bebeto, como é em português, ele não vai entender. Ele vai falar Bibito ou qualquer coisa parecida. Então, para pronunciar mais correto o nome do jogador, eles escrevem mais ou menos assim, ó. Para soar com Bibito, né? Para ficar mais parecido com o nome do jogador. Até para entrevistar, né, alguém estrangeiro. Isso que eu estou dando um exemplo português e inglês, mas tem idiomas aí que são piores. O alemão tem umas fonéticas bem estranhas. O francês, o russo, então, o chinês, por exemplo. Então, às vezes se faz uma mudança no nome da pessoa, nem que seja lá num rascunho, para você poder pronunciar o mais próximo do nome da pessoa. Então, o nome disso é transliteração. Você vai transliterar do idioma para o outro, para a pessoa a quem você está se referindo ser pronunciada mais ou menos parecido como ela é pronunciada na sua língua. Senão, realmente fica uma situação chata. Imagina, meu nome é Ronaldo, eu vou para os Estados Unidos. Você vê que o meu nome não muda muito, né? Lá tem o Ronald, já teve até um presidente, né? Ronald Reagan. Mas, é claro que eu preferiria ser chamado de Ronaldo. E para um americano me chamar de Ronaldo, ele ia ter que fazer um rascunho, ele ia ter que escrever o meu nome com H, porque o H deles tem o som de R. O ficaria normal, que nem o Ronald Reagan. Meu nome seria mais ou menos assim. Só o final que eles iam ter que dar alguma mudança, porque eles têm Ronald e não Ronaldo. E o meu O no final é pronunciado no meu nome, então haveria essa mudança. Então, no caso de Jesus, que nem o Robespierre defende, eu não acho que ele está de todo errado. Porque o objetivo da transliteração não é você mudar a forma como o nome é pronunciado. Porque senão você destoa um pouco do personagem. Então, só para deixar claro isso. Em parte ele tem razão, não é porque no grego, por exemplo, soaria como nome feminino, Yeshua, que quer dizer que nos outros idiomas soaria como nome feminino. Tanto que para os árabes o nome de Jesus é Issa, termina com A. Eu acho que é 2 S, se não pega nada. E para o árabe não é feminino, é Issa, termina com A. Então eu acho que em parte ele tem razão.
Acontece que as nossas Bíblias, a expansão do cristianismo foi vinda a partir do grego para o latim, até chegar nos outros idiomas. Mas nem todo idioma, por exemplo, Iesu ia soar feminino. Por exemplo, o italiano, como eu falei, italiano tem Andrea. Andrea é um nome masculino na Itália, que nem o Andrea Bocelli. Então eu acho que Iesu não ia soar como um nome feminino para o italiano. Então, se fosse transliterado direto do hebraico ou aramaico para o italiano, sem ter passado pelo grego e o latim, eu acho que o italiano poderia sim ter usado Iesu. O próprio outras línguas, o alemão, por exemplo, o alemão tem nomes que terminam em A, por exemplo, então é relativo. Então eu não acho que ele esteja de todo errado, ok? Então são umas curiosidades aí, obrigado por terem assistido, não pule os anúncios. Esse mês, que nem eu falei, eu estou trabalhando muito aqui na minha vida pessoal, fazendo 1000 coisas, porque eu tenho que correr atrás de alguns prejuízos aí que eu tive no final do ano, mas de vez em quando eu apareço, ok? Mas se eu estiver um pouco ausente também, é por causa disso. Paz a todos.